Beleza, galera? Bom, eu queria convidar meu grande amigo, Felipe Carvalho, para começar falando sobre GovTech. Pessoal, buenas. Pô, sensacional estar aqui. Acho que a ideia aqui é só um bate-papo, né? O pessoal, os voluntários convidaram para a gente falar um pouco sobre o tema de GovTechs. Né? Quando a gente fala de governo, sempre é um mistério. Quem aqui já trabalha com governo, levanta a mão. Quem aqui nunca trabalharia com o governo, também levanta a mão. Então, é um pouco sobre isso que eu quero bater um papo, né? Falar sobre esse tema e as oportunidades que tem dentro do mercado das GovTechs. Eu tenho uma GovTech, a Sala do Empreendedor Digital. Nós somos um hub de soluções que conecta as prefeituras, desde quando o empreendedor... a prefeitura aos micro e pequenos empreendedores. Então, desde quando tem dúvidas de como abrir uma empresa, como abrir uma MEI, como emitir uma nota fiscal, então a gente tem alguns tutoriais em vídeo, em texto, que ajudam no passo a passo de como cumprir cada uma dessas etapas, né? Como acessar um microcrédito ou como fazer uma capacitação. E também venho aqui representando como voluntário do ABC Valley. E já há 20 anos... trabalho junto a governos, desde federal, estadual e municipal, no setor educacional também. E realmente é um mistério, né? É uma coisa que quando fala de vender para governo, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Corrupção, roubalheira, isso não é para mim. E para mim, uma das maiores formas de se trabalhar ESG hoje é trabalhando junto a governo. Os governos têm uma função legal de trabalhar o social, de trabalhar o ambiental, mas precisam de governança, precisam de soluções realmente inovadoras que ajudem a solucionar. E aí vem o papel das startups e das soluções inovadoras para auxiliarem os governos nesse processo. Quando a gente fala de Smart Cities ou quando a gente fala de GovTech, a gente já vem logo pensando em tecnologia, coisas mirabolantes, certo? E, de fato, quando a gente olha para o mundo... A gente tem, né, países como Singapura, que tem 94% do serviço, né, desde governo, economia e sociedade. Porém, né, quando você olha para a população, é uma população muito mais restrita. Então, quer dizer, aproximadamente 5 milhões de habitantes. Quando você fala na Arábia Saudita, que tem uma característica de petróleo, hoje vem com o desafio de mudar a matriz econômica, por meio da criação de cidades com carbono zero e outras iniciativas de cidades inteligentes que precisam das soluções da iniciativa privada para ajudar a resolver esses problemas. Estônia, né, 99% dos serviços, somente casamento, separação, compra de imóvel, transferência de imóveis, que não é feito de forma digital. Mas por trás tem toda uma governança, tem toda uma estrutura e uma conexão com a iniciativa, né, soluções públicas e outras privadas também, ajudando a tornar o governo mais digital e a resolver os problemas. Mas no final do dia, pessoal, a tecnologia é bonita, a gente vê alguns vídeos fantásticos falando sobre Smart Cities, mas no final do dia é sobre resolver problema das pessoas. Até grandes empresas, às vezes, quando vão vender, criaram aquela ideia de vender um conceito macro de cidades inteligentes, tudo integrado. Mas quando vai vender, é sentar com o gestor público. Cada cidade, cada país, cada estado tem a sua história, tem o seu porquê de não acontecer algumas coisas. Então, no final do dia, é vender para pessoas para gerar impacto para as pessoas. E nas diversas áreas. Existe um déficit habitacional hoje no Brasil e no mundo? Gigante. Questão da mobilidade, trânsito, tráfego, a questão de meios diferentes modais. Quando a gente fala a questão da burocracia do governo. Então, quer dizer, tem uma demanda gigante pela desburocratização. Algumas coisas acontecem com mais velocidade, outras menos. Saúde, energia, principalmente energia limpa, né, que está uma pauta muito forte.
própria questão da infraestrutura. Então, a gente não fala que a tecnologia ela não é importante, ela é essencial, mas ela é um meio, certo? Então, quer dizer, a tecnologia é essencial, você precisa de uma base, você precisa de uma estrutura, mas ela, de fato, é um meio. E outras áreas, meio ambiente, emprego e renda, conectividade, saneamento, alimentação, enfim, educação. A gente tem uma série de áreas e problemas a serem resolvidos. E quando a gente pega somente cada uma dessas áreas, a gente consegue fazer um recorte. Na área da saúde, vai desde a gestão do sistema, atendimento, prontuário, telemedicina, enfim, a gente tem infinitos recortes, e dependendo do histórico, do background, da jornada de cada um, vai saber qual que é o tamanho do problema que você consegue resolver. Então, grande parte das soluções da iniciativa privada que existem hoje, as startups que já resolvem problemas hoje dos privados, se olharem pela ótica de resolução dos grandes problemas públicos, às vezes é uma questão de entendimento e de adaptação e consegue gerar grandes impactos na vida das pessoas. O que a gente reforça, o importante é isso, é entender essa jornada. É simples, não é? Você tem uma burocracia, você tem ali os seus ritos. Então, entender a jornada é extremamente importante. Aí, muito disso é o papel do ecossistema. Aqui a gente tem muitos dos agentes públicos. Tem parque tecnológico, tem algum secretário de desenvolvimento econômico, prefeito, enfim. No ambiente do ABC Vale, a gente tem diversos agentes que a gente pode sentar, dialogar, entender, compreender essa jornada para fazer da forma correta, ajudar a resolvê-los, resolver esses problemas da forma correta. Outro ponto que eu coloco também que é essencial é a gente diferenciar o problema da dor. A gente falou ali dos problemas macro, certo? De educação, saúde, uma série de coisas, que existe de fato. Mas a gente, quando senta para dialogar com o gestor público, a gente tem que entender qual é a dor desse cara. Qual é a dor, dentro da linha do programa de governo, dentro da característica, às vezes, porque quando a gente vai conversar, a gente não fecha um negócio com o município, com o Estado. A gente entende as pessoas, porque se aquele secretário, se aquele gestor público não entender que você soluciona algo relevante, ele não vai jogar para dentro para um processo de contratação, ou ele não vai abrir um edital, enfim, não vai utilizar os mecanismos legais para se contratar. Então, a gente mesmo no processo com a nossa startup, de início a gente resolveu um problema de educação profissional. Muito bem, trabalhando com os Sebrais do Brasil todo, Rondônia, Roraima, Minas, Rio Grande do Sul, acelerando o crescimento da micro e pequena empresa. Quando a gente foi dialogar com as prefeituras, a gente entendeu que a parte de capacitação não era a dor deles, porque eles tinham muitas soluções gratuitas, por mais que às vezes não resolvia de fato o problema, mas tinham disponível. Porém, a parte da integração desses serviços numa mesma solução era uma dor latente. A medição do resultado, o rastreio da jornada de prestação de serviço e ajuda no impacto do desenvolvimento de cada empreendedor era uma dor maior. E aí a gente chegou na solução que é hoje. Por mais que existia o problema macro, a gente tem que ter essa percepção do entendimento claro de onde dói, de fato, para esses municípios. E hoje a gente está nesse processo de escala e de expansão também nacional. Entender o sistema. Grande parte das vezes a gente tem essa sensação, quer dizer, nadar no asfalto, quando a gente está trabalhando com o governo. Então, quer dizer, às vezes você tem aquela expectativa de, legal, sair de uma reunião empolgado, passa um mês, 2 meses, 1 ano, e às vezes aquele processo não tramitou. E quando está prestes a sair, mudou uma gestão, enfim. É entender o sistema para poder, da forma correta, fazer o processo andar. E uma questão relevante em relação à venda para governos é o timing. Então, a gente tem 3
marcos regulatórios, né, que vieram em 2021, que facilitam o processo de contratação de soluções inovadoras. Primeiro, o marco legal das startups, né, com a contratação pública de solução inovadora, o CPSI, que ao invés de abrir um edital normal para a contratação da solução, por meio desse mecanismo, os governos conseguem abrir os editais para resolver determinados problemas. Então, isso também, além de fazer da forma correta, ela considera também o risco daquilo, da execução acontecer ou não. Para startup, em momento inicial, às vezes você está em processo de validação. Isso facilita demais para o governo não ter o risco, porque se você não conseguir provar que você resolve aquele problema, isso não vai para frente. E também para ambos os lados gera uma segurança jurídica e consegue dar o primeiro passo. Se você de fato conseguir resolver aquele problema, eventualmente você consegue nas próximas vender por inexigibilidade, porque às vezes você tem uma solução única, que não gera concorrência. Então, quer dizer, você cria uma facilidade de uma forma legal, de uma forma facilitada, cumprindo todos os mecanismos necessários. A nova lei de licitação também vem facilitando esse processo. Então, soluções de até R$50 mil podem ser adquiridas por meio de venda direta. Mas ainda tem um prazo, não são todos os municípios que utilizam a nova lei de licitação. Mas dependendo do formato, da característica do seu produto, também tem uma forma de validar, de você fazer as primeiras vendas e validar a sua solução para governo. E a lei de governo digital também, que permite com que os governos disponibilizem soluções de atendimento, de relacionamento e de entrega de soluções digitais. Então, essa questão legal é um time importante para as GovTechs, para a venda de soluções para governo, que vale a pena investigar, vale a pena se aprofundar nesses mecanismos e colocar dentro do radar de vocês a possibilidade de se vender para governos. Porque no final do dia é isso, pessoal. A gente precisa realmente entender e se adaptar a algumas situações, certo? É adaptar a solução, se adaptar ao mercado, mas de forma alguma fazer a adaptação dos seus valores. Então, dá para se trabalhar com governos, dá para vender, resolver problemas de municípios, de estados ou da federação da forma adequada, sem gerar uma adaptação e sem abrir mão dos valores. E aí, de repente, se a gente tiver esse olhar, essa preocupação de resolver grandes problemas que realmente afetam o nosso dia a dia, é possível que a mágica aconteça. É possível que a gente consiga trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Consiga trabalhar a questão ambiental, a questão social, a questão da desburocratização do governo, porque os governos precisam das startups, das soluções inovadoras para resolver os problemas. E que a força esteja com vocês sempre.